Bom dia, oitavo ano. Então, vamos dar continuidade aos nossos estudos em ciências falando de circuitos elétricos. Então, até agora, nós já vimos dentro dos elementos de um circuito elétrico, nós já estudamos a corrente elétrica. A corrente elétrica é representada pela letra I. Então, quando eu quero saber a quantidade da corrente elétrica, eu tenho que usar essa equaçãozinha aqui, ó. Corrente elétrica, né, vai ser igual a carga elétrica dividida pelo tempo. Tempo de quê? O tempo, né, que essa carga elétrica vai passar em um fio, no fio condutor, dentro de um intervalo de tempo que a gente vai estar usando sempre em minutos, tá? A corrente elétrica, ela vai ter sua unidade no sistema internacional na forma de ampere, representado pela letra A maiúscula. Então, agora, nós vamos falar da tensão. A tensão, o que é tensão elétrica? A tensão elétrica é uma diferença de potencial elétrico entre dois pontos. Ô, Carol, não entendi nada. Explica aí. Então, é assim, você pensa uma bola em cima de uma tábua de madeira reta. Ali, os dois lados da madeira, eles vão estar em equilíbrio. Eles vão estar sem nenhuma diferença de potencial. Quer dizer, eles vão estar no mesmo ângulo. Mas, se eu levanto essa tábua só de um lado, aí eu vou ter uma diferença de angulação. Então, isso seria também um exemplo de diferença de potencial elétrico. Se eu levanto uma parte dessa tábua, a bola vai começar a se movimentar. Então, a tensão elétrica é uma força, né? Uma força elétrica que faz com que os elétrons se movimentem ordenadamente, tá? Então, vai ser uma força que vai fazer com que essa corrente elétrica percorra, né, o fio condutor. Tudo bem? Então, a tensão, ela também tem uma letra que vai representar ela, que é a letra U. E ela também, a tensão elétrica também tem uma unidade no sistema internacional, que é o volt. Então, corrente elétrica é representada em ampere. A tensão elétrica é representada em volt. Corrente elétrica é uma coisa, tensão elétrica é outra coisa, tá certo? Tudo bem? A resistência. Resistência elétrica. A resistência elétrica pode ser definida pelo grau de dificuldade que os materiais vão facilitar ou dificultar a passagem dessa corrente elétrica, tá? A resistência elétrica, ela também tem uma letra símbolo, que é o R maiúsculo, e ela também tem uma equação para ser medida. Então, resistência elétrica é igual a tensão dividida pela corrente elétrica, tá certo? A resistência elétrica, como eu falei, é o grau de dificuldade para a passagem de correntes elétricas em diferentes materiais. Então, alguns materiais, eles podem ser chamados de condutores e outros materiais, eles podem ser chamados de isolantes. Então, eu tenho os materiais que são condutores elétricos. Os nossos principais condutores elétricos são quem? São os metais, né? Ouro, cobre, prata. Então, eles são os principais condutores elétricos. E eu tenho materiais que vão ser chamados de isolantes elétricos. Quem são esses materiais? Principalmente plásticos, borrachas e madeira, certo? Então, esses serão o que vão fazer a resistência, vão ter um grau de dificuldade impedindo a passagem dessa corrente elétrica.